Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. No programa de hoje, você vai ver força, delicadeza e coragem, a união das mulheres na produção de um café especial. É um sonho nosso colocar o café de Nepomuceno em destaque. Vamos mostrar o primeiro episódio de uma série que destaca a união de uma família para empreender no campo. Desde criança, andava com meu avô na lavoura. Despertou essa paixão por café. Setor aviário passa por momentos positivos nas exportações. A avicultura conseguiu cortar esse alojamento, conseguiu reduzir a produção e se adequar a essa estrutura de custos inflacionada. E no mercado de grãos, a guerra e o clima derrubam a produção de trigo mundial. A gente abre a edição de hoje falando sobre o mercado de grãos. Guerra e clima derrubam a produção de trigo. Fatores climáticos, aliado à guerra da Rússia contra a Ucrânia, colocaram o mercado de trigo em situação delicada este ano. O problema a nível global deverá também atingir o mercado brasileiro, que deve ter o seu trigo mais valorizado, mas também comprará o produto mais caro. O Brasil, como grande importador, vai comprar trigo caro, vai ser um ano difícil de comprar trigo. O ano que vem provavelmente vai continuar um ano de dificuldade para comprar trigo. Isso vai manter o trigo no mercado brasileiro valorizado e isso é ruim para o consumidor, porque os derivados do trigo é a farinha, macarrão, tudo que são as massas, biscoitos, aí tudo isso vai ficar mais caro. Aliado a esse cenário, outros fatores também dificultam o mercado do trigo, como as sanções econômicas impostas à Rússia, que é atualmente o maior exportador mundial. Os Estados Unidos, que está com a safra bastante prejudicada, o clima não foi favorável esse ano, a safra do trigo dos Estados Unidos está em condições bastante ruins esse ano. E o quarto maior exportador mundial de trigo é a Índia, e a Índia também está com problema. A Índia está com clima, com temperaturas e falta de chuvas totalmente desregulado, ela está com o período seco e calor do pior dos últimos 120 anos na Índia. Então, as lavouras da Índia de trigo, de arroz, da própria cana-de-açúcar, tudo estão com problema. A Índia é o quarto maior exportador mundial de trigo, ela é o maior exportador mundial de arroz e esse ano eles vão ter dificuldade para exportar esses produtos. Essa dificuldade pressiona o mercado de alimentos básicos, o que deve deixar o mercado brasileiro com cotações mais firmes. E a safra global comprometida também deve manter os preços firmes no mercado brasileiro. O trigo acaba pressionando os mercados aí de alimentos básicos e o trigo geralmente ele vai ser pressionado. E por isso que o mercado brasileiro vai seguir com cotações firmes. Isso é um fator positivo para o produtor brasileiro poder plantar mais. É possível que nós vamos para uma safra aí na faixa de 9 milhões de toneladas. Nos últimos anos a gente sempre colheu 5 a 6 milhões. Eu acredito que há uma possibilidade de a gente aumentar até 50% na produção desse ano de trigo em relação à média dos últimos anos. Só que nós temos uma demanda de trigo perto de 12 milhões de toneladas. Mesmo assim, nós vamos precisar importar muito trigo, e é um trigo que não vai chegar muito barato no mercado brasileiro. Isso é ruim, né, para a inflação, para o consumidor, que vai pagar mais caro pelos derivados do trigo, né? E não tem o que acontecer, porque a safra mundial do trigo está comprometida nesse ano e vamos ficar em uns 2, 3 anos, talvez, para conseguir recuperar a produção mundial para atender a demanda, e as cotações do trigo vão seguir firmes nesse período. Levantamento dos Safras e Mercados aponta que a produção de frango no país está num momento bom para a exportação. O mercado de frango é um dos setores que mais tem se destacado na agricultura brasileira. Tradicionalmente, é a carne mais consumida no Brasil e a economia é um fator significativo para esta escolha. A população brasileira está saindo da carne bovina e indo diretamente para a carne de frango por conta do padrão de consumo que foi delimitado num ano de economia crescendo pouco. A economia brasileira vai crescer de 1 a 1,5% em 2022, com uma dificuldade muito grande de criação de novos postos de trabalho, avanço da renda média. Então, tudo isso remete a um consumo muito amplo de proteínas mais acessíveis. De acordo com o especialista de mercados Fernando Henrique Iglesias, o primeiro trimestre de 2022 não foi muito positivo diante dos custos de produção apresentados ao setor. Mas atualmente o cenário tem passado por mudanças. Quando nós comparamos com a pecuária e com a suinocultura. Então, conforme os desafios do mercado vão aparecendo, como estrutura de custos inflacionada, problemas de demanda, por exemplo, que não é o caso nesse ano, a avicultura consegue ajustar a sua produção e se adequar a essa nova realidade. É exatamente o que ela fez. A avicultura conseguiu cortar esse alojamento, conseguiu reduzir a produção e se adequar a essa estrutura de custos inflacionada.
com a diferença em relação à suinocultura, em que a demanda para carne de frango no Brasil é muito aquecida. As exportações de frango seguem em ritmo acelerado. Os casos de gripe aviária nas principais regiões produtoras de frango do mundo colocam o Brasil em lugar de destaque nas exportações, já que o país não apresenta nenhum registro. A demanda por exportação continua aquecidíssima. O Brasil vai exportar muita carne de frango com destino à Ásia, com destino à Europa. O Brasil não conta com nenhum caso de influenza aviária. A influenza aviária avança sobre os Estados Unidos, sobre a Europa, sobre a Ásia. Então, basicamente, o Brasil desfruta de uma posição muito privilegiada nesse mercado, mais até do que no caso da carne bovina. O Brasil hoje não é dependente da China nas exportações de carne de frango. O Brasil exporta frango para mais de 100 países. Vai se manter aí em 2022 e 2023 com alguma folga na liderança global das exportações dessa proteína. O especialista ressalta que as expectativas são favoráveis para o segundo semestre. Para a carne de frango, vamos dizer assim que o futuro é muito mais brilhante se nós compararmos com a suinocultura. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do agronegócio para você.